Então, no capítulo anterior, no capítulo 6, Deus se revelou a Noé após a revelação da iniquidade no mundo e a intimidade de Noé com Deus era tamanha que não era Noé explicando os planos dele para Deus, era Deus explicando os planos dele para Noé. E deu todas as instruções para a construção da arca. E aqui a gente vê que Deus está usando um fenômeno natural, as cheias, as chuvas, para resetar a humanidade. Como a humanidade totalmente se corrompeu, houve a mistura da linhagem de Caim com a linhagem de Sete, era momento de renovar a humanidade. E muita gente entende que naquela época não havia muita tecnologia, era uma época primitiva, mas se considerar que do nascimento de Adão até o início do dilúvio, foi 1.656 anos exatos. E se a gente comparar nos dias de hoje, voltando para trás, seria como da nossa atualidade, até o período do Império Romano, um pouco antes de Roma se tornar cristã. Então, durante esse período, muitas tecnologias surgiram ali nos pré-diluvianos, e com certeza muitas tecnologias se perderam após o dilúvio, porque se nós aqui presentes hoje, nós conhecemos tudo que nós temos na mão, computador, coisas simples como a máquina de lavar roupa, e se hoje acontecesse uma catástrofe só sobrevivesse nós não conseguiríamos reproduzir todos esses equipamentos. Então, houve um reset tecnológico também, se for levar em conta essa questão da temporalidade. Então, nesse lapso temporal, houve avanço tecnológico e em questão da engenharia para a construção da arca também. E um outro detalhe interessante é que o dilúvio ele é narrado em mais de 100 culturas diferentes. Vários povos diferentes também narraram o dilúvio. Até mesmo aqui na Mesoamérica, falava sobre uma inundação que eliminou a humanidade. E o mais conhecido e mais próximo são da Suméria, anteriores à escrita de Gênesis, que é a epopeia de Gilgamesh, e o Atrahasis, que também falam sobre, na cultura pagã, os deuses resolvendo destruir a humanidade e um dos deuses bondoso avisando um ser humano para construir uma arca e sobreviver. E a gente pode entender isso porque, como lá em Atos 7, 22 e 23 é dito que Moisés era dotado de toda a sabedoria do Egito, certamente ele também ouviu esses relatos. E ele entendeu que ali era a ação de Deus, nesses relatos que ele ouviu dessas culturas diferentes. Então, vamos iniciar a leitura do capítulo 7. Então, o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Então, desde que Deus deu a ordem da construção da arca, até o momento que ele falou com Noé, se passaram 100 anos. E um detalhe interessante é que no Corão islâmico, tem 3 suratas, 3 capítulos que mencionam que durante esse período Noé pregou arrependimento, pregou a conversão a Deus. Ele tentou converter aquelas pessoas más para que elas sobrevivessem ao dilúvio, mas elas não ouviram ele. E aqui a ordem foi dada para Noé e a família entrar na arca, mas só Noé é descrito como justo. Então pode ser que os familiares dele não fossem pessoas tão boas, mas a misericórdia de Deus permitiu que eles também entrassem. E então Noé era justo, significando que em meio a toda aquela geração perdida que se misturou, ele era o único que se mantinha íntegro. E aqui fala, andava com Deus, semelhante a Enoque. Leve com você 7 casais de cada espécie animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Então, os animais puros são listados mais especificamente lá em Levítico 11, na questão das leis dietéticas kosher, os animais que poderiam servir de alimento. Então, seriam 7 casais desses animais. Os animais puros serviriam futuramente tanto para sacrifício a Deus, quanto para alimento, porque quando acabasse o dilúvio, não teria mais plantio, até a terra se renovar para plantio, até os animais se multiplicarem para alimentação, precisaria de 7 casais de cada animal considerado puro. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, e a fim de preservá-los toda a terra. Então, o objetivo era dar continuidade às espécies. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Então, 7 dias Deus usou para criar, e 7 dias ele avisou que iria destruir. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha dito e ordenado. Então, aqui a gente não sabe qual era a ocupação de Noé, qual era a profissão dele antes disso, mas a obediência tornou ele um carpinteiro, um construtor de embarcações. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra.
Então, mesmo passando 100 anos, a fé e a obediência dele não perderam o vigor. Ele ficou 100 anos construindo aquela arca, ocupando aquele espaço enorme no quintal dele e se manteve fiel, mesmo sem vir chuva durante esse período. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Então, ele entrou antes de iniciar o dilúvio, um ato de fé e obediência. Não estava nem chovendo e eles já entraram na arca. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado. E depois dos 7 dias, a água do dilúvio vieram sobre a terra. Então, eles ficaram 7 dias lá dentro da arca, sem chover, sem acontecer nada, aguardando o início das chuvas. No dia em que Noé completou 600 anos e 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes de águas da profundeza jorraram e as comportas do céu se abriram. Então, essa contagem exata é por questão de valor histórico. E as águas não vieram só da chuva, mas também dos lençóis freáticos. O chão começou a se romper e jogar água para cima também. E como fala aqui as comportas do céu, é porque a geografia da época, eles entendiam que o azul do céu eram rios que corriam, então janelas se abriram no céu para que aquele azul, aquela água que habitava na abóbada celeste, começasse a jorrar no chão também. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e sua mulher, com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos, domésticos, todos os demais seres vivos que se moviam rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voavam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram Noé, entraram na arca. Então, entraram todos os animais de todas as categorias, todos os reinos e espécies, mas aí os insetos, aqui não é mencionado, os insetos não têm o fôlego de vida que é descrito aqui, eles têm a respiração, não é pulmonar, ela é traqueal, e os peixes também não é mencionado aqui, porque os peixes, logicamente, sobreviveriam dentro da água, não impactou o ecossistema deles, o dilúvio. Os animais que entraram foram macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Então é Deus que está no controle. Ele fecha a porta, selando o juízo definitivo do mundo. Ele que fechou a porta da arca. Não foi Noé, não foi uma ação humana que selou o destino da humanidade nesse momento. E a gente fica na dúvida. Será que tinha pessoas lá fora que, quando começou a chover, tentaram entrar? 40 dias durou o dilúvio e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. Então, o verbo aumentar aqui remete ao que Deus disse para toda a criação, para se multiplicar. Agora, o verbo núcleo aumentar, que ele usou para a multiplicação dos animais, da repovoamento, seria para destruição, com o aumentar a água. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. Então, aqui, o verbo prevalecer também é interessante, ele faz referência à vitória da ordem de Deus sobre a iniquidade. O pecado que contaminava o mundo foi derrotado com esse dilúvio, e o homem que queria se colocar no lugar de Deus foi subjugado pelas águas. E a arca flutuava, ela não navegava, então ela não era guiada pela vontade humana, ela era guiada por Deus. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. Então, aqui também uma palavra interessante, o domínio da terra que anteriormente tinha sido dado para o homem, agora tinha sido retomado por Deus pelas águas, cobrindo totalmente tudo que foi criado. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Essa medida a gente não pode ter precisão, uma vez que as montanhas todas elas não têm o mesmo tamanho e não teria uma ferramenta para medir, uma tábua da maré para medir o que tinha abaixo dele, a altura que ele estava, mas isso aqui é para destacar que não houve nenhuma porção de terra que ficou descoberta, a água cobriu tudo que existia. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoavam a terra, toda a humanidade, tudo que havia em terra seca, tinha narinas e fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes e os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Então, aqui a gente viu 3 verbos que descrevem o destino dos que estavam fora da arca. Eles pereceram, morreram e foram extintos.
pereceram denota que a não eternidade da matéria, que todos somos mortais, ou morrer é o destino natural de todos, logicamente, mas o ser extinto, ele dá ênfase a uma ação voluntária, a uma vontade que abreviou aquelas vidas, não foi algo natural, a velhice matar, foi uma vontade de Deus exterminar naquele momento todas aquelas vidas que ficaram fora da arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então, Deus, agindo como oleiro, vendo que o vaso não estava bom, ele esmagou e refez. Lá em 1 Pedro 3, 21 e 20 e 21, o dilúvio é comparado com o batismo, ou seja, é a mesma água. A arca é um protótipo da redenção em Cristo, da figura do batismo, renovando, tirando a vida para trazer uma nova. Esse foi o capítulo 7. Tudo certo até aqui? Alguma pergunta? Então, podemos prosseguir para o capítulo 8. Hoje é mais tranquilo. Então, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Aqui a gente vê um antropomorfismo, para dizer que Deus iria cumprir sua aliança com Noé, porque não teria como Deus se esquecer de nada, ele é onipresente, onisciente, então a atenção de Deus até aquele momento estava focada em destruir a criação, mas chegou a hora dele agir. Lembrando-se, não é um exemplo que a gente pode pensar aqui para entender é quando eu vou presentear alguém, eu digo que eu vi alguma coisa que aquela pessoa gostava, lembrei dela e comprei. Eu não teria como ter esquecido daquela pessoa, foi uma forma de honrar ela. Então agora era o momento de Deus honrar Noé, que permaneceu na arca durante aquele período em obediência. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. Então, nas culturas pagãs, a água que representava o caos primordial, que nem os deuses controlavam, aqui era controlada por Deus. Deus controla todos os elementos e ele manda a água iniciar e determina a hora de parar também. Ele tem total controle sobre todo o universo, ao contrário dos deuses pagãos. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 12º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas do Ararat. Aqui ela chegou segura ao descanso. A gente não tem a informação exata do local onde a arca se encontra. Existe uma especulação, tem um achado arqueológico nessa região que supostamente acreditam ser a arca, mas não tem como a gente ter certeza. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizeram na arca. Então ele teve fé e paciência. Ele viu que parou de chover, viu que a água estava baixando, mas ele esperou todos esses dias para abrir a janela da arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. O corvo era considerado um animal impuro, então certamente ele se alimentou dos animais das pessoas mortas que ainda boiavam em volta, e depois ele voltou. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído da superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Então ela era um animal limpo, ela não pousaria em cadáver, ela não encontrou onde pousar, onde descansar, e voltou para Noé. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe no seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Então ele esperou mais 7 dias, com muita paciência, com muita fé, soltou ela e novamente agora ela voltou com o ramo, indicando que a água já tinha diminuído, já havia árvores que já estavam sendo visíveis. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Então ele certamente viu que não tinha inundação, com muita paciência esperou mais 7 dias, soltou ela e dessa vez ela encontrou um lugar para se abrigar e não voltou mais. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Então Noé só saiu de lá quando Deus permitiu. Ele ficou um ano
dentro da arca. Eles ficaram um ano permanecendo lá dentro. Imagina ficar um ano dentro do apartamento sem sair. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Então ele mesmo vendo que tinha parado de chover, ele só saiu quando Deus permitiu. Ele ficou esperando lá dentro até Deus ordenar. Deus tinha fechado a porta, então ele só sairia quando Deus permitisse. Se ele saísse antes, seria um ato de desobediência, de rebeldia. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então, os animais vão novamente repovoar a terra. E aqui a gente vê uma repetição do que Deus falou quando criou os animais e quando criou o homem. Sejam férteis e se multipliquem. Ele está realmente rebutando a humanidade, rebutando a terra. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Então Noé foi praticamente o segundo Adão. Com ele, a terra foi repovoada e o governo da terra estava na mão dele nesse momento. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Então esse foi o primeiro culto após o dilúvio. Foi o primeiro ato de Noé. Ele saiu da arca, ele não foi procurar onde morar, ou o que comer, ou qualquer outro assunto particular. A prioridade dele era servir a Deus. Ele foi lá e fez o primeiro holocausto, aquele sacrifício onde o animal oferecido é totalmente carbonizado. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Então aqui a gente vê outro antropomorfismo, indicando que o sacrifício de Noé estava de acordo com o propósito de Deus, e isso fez com que ele sentisse o cheiro agradável e decidisse nunca mais exterminar a terra com o dilúvio. Deus entende que a natureza do homem é inclinada naturalmente para o mal, e isso é inevitável, a corrupção do homem é incurável, e ele depende totalmente da graça. Senão Deus precisaria destruir o mundo a cada 10 gerações, praticamente. Se a gente for calcular de Adão até Noé, a cada 10 gerações precisaria de um novo dilúvio, porque, novamente, cada vez mais a humanidade ia continuar se perdendo e precisando de um renovo. Deixa eu me localizar aqui. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então, as leis naturais vão continuar existindo, sempre vai haver um amanhã. E quando a gente pensar em dilúvio, se preocupar com até essa chuva de agora que não para mais, a gente tem que lembrar que lá em 2 Pedro 3, 6 e 7, Jesus falou que não haveria mais destruição por água. Mas aí que vem a segunda parte mais preocupante. A próxima destruição seria pelo fogo. Tudo bem até aqui? Falei que o estudo de hoje ia ser rápido. Então, antes de finalizar, eu queria fazer uma leitura de Isaías 54, 9 e 10, que tem muita relação com o que a gente estudou hoje. Porque isso é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, aqui está a promessa de Deus, que por mais que a humanidade se perca, se incline ao mal, a misericórdia dele sempre vai prevalecer e não vai mais haver um novo dilúvio. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Amém? Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então, obrigado pelo estudo de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigada, Marcos. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Tchau.